Já olhou para o céu à noite e se perguntou se estamos realmente sozinhos? É um pensamento inquietante. Milhões de estrelas, bilhões de planetas, e só a Terra cheia de vida? Parece improvável, não é? Mas, e se eu te dissesse que a ideia de seres de outro mundo não é nova, nem coisa de ficção moderna? E se a ideia de alienígenas estiver ligada aos nossos medos mais antigos, à nossa sede de entender o que não conseguimos explicar, e até mesmo a espelhos da nossa própria humanidade? A verdade é que a ideia de alienígenas não surgiu do nada. Ela foi sendo construída ao longo dos séculos, sim, antes mesmo de Roswell, antes dos filmes de Hollywood, antes até dos telescópios modernos. A mente humana já olhava para o céu e imaginava: quem mais está lá em cima? Vamos voltar, bem lá atrás. As primeiras civilizações, como os sumérios, egípcios, maias, todas elas deixaram registros, esculturas, pinturas e mitos com figuras estranhas, seres alados, deuses que vinham do céu. Eram alienígenas? Talvez não no sentido moderno, mas eram seres celestes. Eles já imaginavam que havia algo além, algo vindo de cima, e isso ficou enraizado. Os gregos também pensavam sobre isso. Filósofos como Epicuro já falavam sobre a possibilidade de haver vida em outros mundos. No século IV a.C., ele dizia: há um número infinito de mundos, e seria estranho pensar que só este tem vida. Ou seja, muito antes de telescópios ou naves, já havia gente pensando que o universo podia ser habitado. Mas foi só com a ciência moderna que a coisa começou a ganhar forma. Quando Galileu apontou o telescópio para o céu e viu que a Lua tinha montanhas, que Júpiter tinha luas próprias, que os planetas eram mundos, um estalo aconteceu. E se esses planetas também tivessem vida? A partir do século XVII, a ideia de vida fora da Terra ganhou tração. Astrônomos começaram a especular sobre seres em Marte, em Vênus. O universo deixou de ser só um palco para as estrelas e virou um lugar com vizinhança possível. Mas o grande divisor de águas veio no século XIX. Foi nessa época que a imaginação ganhou corpo. Livros como A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, colocaram a ideia de alienígenas hostis invadindo a Terra. Isso moldou o medo coletivo, a ideia de que eles poderiam ser mais avançados e perigosos. É sempre assim com o desconhecido, né? A gente projeta nossos medos nele. Mas vamos falar de um momento-chave. 1947. Uma fazenda em Roswell, Novo México. Algo cai do céu. O governo americano diz que é apenas um balão meteorológico. Mas o boato se espalha. Seria um disco voador? Esse caso acendeu uma faísca que nunca mais se apagou. O medo da Guerra Fria, o avanço da tecnologia, o clima de desconfiança. Tudo isso alimentou a crença em visitantes extraterrestres. E logo Hollywood fez sua parte. Os anos 50 e 60 foram uma explosão de filmes com homenzinhos verdes, discos voadores, invasões. Mas por quê? Porque os alienígenas eram o símbolo perfeito da paranoia daquela época. Não era só medo de ETs. Era medo do outro, do desconhecido, do que podia invadir seu mundo e mudar tudo. Mas com o tempo, os alienígenas começaram a mudar de imagem. De vilões passaram a ser sábios, curiosos, às vezes até amigáveis, contatos imediatos de terceiro grau, IT, avatar. O extraterrestre virou espelho, um jeito de falar sobre humanidade, empatia, paz ou a falta dela. E tem mais. A ideia de alienígenas também cresceu porque ela preenche um vazio filosófico. Se estamos aqui, por quê? Sozinhos no universo, qual o sentido disso tudo? Quando imaginamos seres de fora, estamos tentando nos entender. Não é só sobre eles, é sobre nós. E a ciência, ela também alimenta essa busca. Com o avanço dos telescópios e sondas espaciais, descobrimos milhares de planetas fora do nosso sistema solar. Alguns deles em zonas habitáveis, com água, atmosfera, temperaturas parecidas com a nossa. É como se o universo estivesse cheio de portas entreabertas, e a pergunta volta com força: será que alguém está lá? Programas como o SETI, que escutam sinais do espaço, já varreram milhões de estrelas. Nada ainda. Mas o silêncio, por incrível que pareça, também é intrigante.
Porque se a vida é comum, onde estão todos? Essa é a famosa paradoxo de Fermi. Um universo tão grande e tão quieto. Ou será que eles estão evitando contato? Ou será que somos nós que ainda não sabemos ouvir? Agora, aqui vai um detalhe curioso. Algumas pessoas acreditam que os alienígenas já estiveram aqui, que ajudaram na construção de pirâmides, que aparecem em pinturas antigas, que deixaram sinais nos céus. É o chamado teoria dos antigos astronautas. E embora não haja provas concretas, isso alimenta o imaginário popular há décadas. Séries, livros, documentários, todos brincam com essa ideia. Por quê? Porque a ideia de alienígenas é uma das poucas que conecta tudo. Religião, ciência, filosofia, medo, esperança, futuro. É como um espelho cósmico. A forma como imaginamos seres de fora diz muito sobre como vemos a nós mesmos. Hoje, com inteligência artificial, viagens espaciais comerciais e mais telescópios do que nunca, parece que estamos mais perto de uma resposta. Mas talvez a maior descoberta não seja lá fora. Talvez nessa busca a gente acabe descobrindo mais sobre quem somos aqui dentro. E quando a gente vê aquele pontinho de luz no céu, é impossível não se perguntar: alguém lá está olhando de volta? Se isso te fez pensar diferente, sentir algo novo ou simplesmente te surpreendeu, considere se inscrever no canal. A gente está só começando essa viagem e tem muito mais mistério esperando por você.